Educação à distância, mudando realidades. Olá, aluno, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio, mais uma aula da nossa disciplina de Filosofia da Educação. E antes de começar esse nosso segundo momento, nossa segunda aula, vou fazer a ambientação. Eu estou nos estúdios do IFRO Campus Zona Norte de Porto Velho e aqui, ao fundo, eu tenho uma parede branca com letras grandes escritas EAD, Mudando Realidades, em verde, e eu, Renata Nobre, sou uma mulher branca de cabelos cacheados amarrado, usando óculos, uma roupa preta com um colete bege. Vamos lá? Vamos continuar os nossos estudos? A nossa segunda aula, ela vem com a temática o ser humano, o senso crítico e o senso comum, consciência do ser para aprender. Na nossa primeira aula aqui, nós já falamos um pouco sobre a história, da educação, essa história que envolve aí, a filosofia, a educação de fato, e trouxemos os conceitos reunidos de filosofia da educação, que é esse conceito que dá nome à nossa disciplina. Mas que agora nós vamos esmiuçar um pouquinho. Nós vamos falar um pouco agora sobre os conceitos dos nossos sensos, e esses sensos, eles estão mais interligados à nossa filosofia. Como que nós reagimos aos conhecimentos e como que esses conhecimentos estão interiorizados em nós ou eles são aprendidos por nós. Então, preste atenção. O ser humano, ele é singularmente dotado de capacidades cognitivas complexas que permitem não apenas a aprendizagem, mas também a reflexão e a crítica sobre aquilo que ele aprende. Essas capacidades são fundamentais para a evolução individual e coletiva, moldando nossa compreensão do mundo e a nossa interação com ele. Então, o que isso significa, Renata? Depois de toda essa leitura, que nós somos seres que estão sempre dispostos a refletir e criticar. Até parece que você nunca criticou ninguém na sua vida, né? Olha para o lado, de repente, viu uma pessoa com uma roupa diferente, estranha, não tem nada daquilo que você está acostumado. Olha para um outro, você vê uma pessoa do jeito que você gostaria de ser ou de estar vestido, arrumado, e aí o que acontece? Você faz uma reflexão e uma crítica. E esse é o nosso processo comum. Nós, seres humanos, fazemos isso constantemente. E esse processo, além de tudo, nos faz desenvolver uma capacidade única, que é uma capacidade de aprimoramento. Então, a todo momento em que eu permaneço no ambiente em que eu estou aprendendo, que eu estou analisando as pessoas, refletindo sobre o que elas estão me dizendo, sobre os conhecimentos que eu recebendo, eu estou desenvolvendo, sim, a minha capacidade de desenvolvimento humano, mas, ao mesmo tempo, eu também estou desenvolvendo minhas habilidades cognitivas, as minhas habilidades de reflexão e de criticidade, tá certo? Vamos continuar. O ser humano, quando ele reflete sobre o conhecimento dele, e ele tem aí o senso comum como uma base, nós temos um conhecimento que é prático, e crenças que são coletivas, que geralmente são aceitas dentro de uma determinada cultura ou sociedade. Então, olha só que legal. Nós temos dois tipos de senso inatos, que não temos nenhuma base ainda quando nós nascemos, mas que ele começa a ser desenvolvido a partir do momento que nós damos o nosso primeiro choro, nossa primeira tentativa mesmo de abrir os nossos olhos, ou seja, do nosso nascimento. Que nós temos o senso crítico e o nosso senso comum. Como que isso funciona? A partir do momento que eu vou nascendo, eu vou tendo reflexões e vou tendo atitudes que são chamadas de atitudes comuns. Os bebês, a maioria, choram quando estão com fome, choram porque estão com alguma coisa incomodando, porque eles não sabem ainda falar.
Então, é do senso comum, é do conhecimento, né, geral, é uma cultura, né, é um conhecimento de sociedade que isso acontece, por exemplo, com o bebê, que a forma dele se expressar é através do choro. Mas a mãe, né, no caso, ela sabe identificar qual é o tipo de choro, porque ela tem um senso crítico, que é uma capacidade essencial do ser humano. E esse senso crítico é que faz a mudança da vida do ser humano. Por quê? Tanto o bebê, né, acaba conseguindo se comunicar através desses choros, então ele começa a também ter esse reflexo de vou chorar para dizer que estou com fome, e a mãe começa a entender que dentro do processo de horários que ela está acostumada com ele, ela consegue entender que aquele momento ele poderia estar com fome. Então os dois começam a desenvolver senso crítico. Trouxe para vocês esse modelo aí de conhecimento. Mas e se você trouxer isso para dentro da educação? Olha só, nosso senso comum é um senso de conhecimentos que nós não temos como declarar que é um senso de tal ou tal pessoa. O senso comum é um conhecimento que é de todos. Ele não tem uma base específica, não é só um grupo que sabe desenvolver aquilo. É como se, por exemplo, você tiver uma receita de bolo e é uma receita que ela é adaptada por várias pessoas, né? A quantidade de trigo, quantidade de açúcar, leite, não sei o quê, tudo isso é adaptado. A receita de bolo, por exemplo, é um senso comum. Muitas pessoas sabem fazer, mas alguma receita específica que tenha quantidade em pesos, medidas e tudo mais, é um senso crítico, porque ela provavelmente passou por uma análise minuciosa, passou por testes científicos comprovados, e isso aí não é universal. São grupos seletivos que conseguem fazer. Então, essa capacidade de criticar, né, as situações, ela acaba sendo algo que não é todo mundo que sabe fazer. Então, mas é natural do ser humano, essa capacidade de observar as coisas por uma ótica particular. Mas isso, gente, não é o seu senso crítico. Isso é o seu senso comum. Qual é o seu senso comum? Você tem que pensar sobre isso. O que você considera comum para você? É o seu conhecimento prático. Quais são os seus conhecimentos práticos? Quais são as crenças que você tem, que são crenças que vieram com você desde que você nasceu? Aí eu te pergunto também, qual é o seu senso crítico hoje? Quando nós olhamos para esse cartoon aqui, nós temos dois tipos de pessoas. A pessoa do senso crítico, que desenvolveu aqui habilidades, conhecimentos gerais, começou a trabalhar, né, o seu conhecimento de diversas áreas diferentes e consegue ver a vida de uma forma mais colorida, de uma forma mais leve, com mais referências. A pessoa de senso comum, ela é uma pessoa mais básica, ó. Ela tem padrões pré-estabelecidos que ela não consegue desenvolver conhecimentos que sejam conhecimentos mais concretos. Ela não vê as coisas pelos olhos dela, ela vê as coisas pelos olhos dos outros. E isso faz com que ela tenha pequenos problemas, né, de interiorizar conhecimentos. Então você precisa pensar, eu vejo as coisas de uma forma crítica ou de uma forma comum? Ah, eu estou satisfeito porque minha vida está tranquila, eu estou satisfeito com o aprendizado que eu tenho, eu não vou buscar mais conhecimento porque eu só quero o meu diploma, por exemplo. Tudo bem,
Mas para que você alcance o seu diploma, você vai passar por essas duas etapas. Desenvolver teu senso crítico, desenvolver teu senso comum. E fazer um filtro desse senso comum. Porque as pessoas falam, a faculdade é fácil, mas ela não é fácil para todo mundo. Tem pessoas que passam por situações diversas e precisa buscar formas, né, e fórmulas de superar as dificuldades. Então, isso aí é o senso crítico das coisas. Como que eu vou superar isso? Como que eu vou superar minha falta de tempo, minha desmotivação, minha falta, né, de recursos financeiros para concluir uma faculdade? Tudo isso, só o teu senso crítico trabalhado vai conseguir desenvolver. O teu senso comum, a maioria das pessoas que não tem vontades, falaria assim, desiste, é mais fácil. Isso é o senso comum. Só que justamente desenvolver o teu senso crítico, te fazer superar as dificuldades, vai fazer com que você chegue mais longe e não seja igual a todo mundo. Então, o senso crítico, ele passa a ser sistemático, racional, elaborado, teórico, rigoroso e científico. Quando nós falamos em termos científicos, nós estamos falando de questões concretas, que foram estudadas, que passaram por teorias, né, e passaram também por etapas de desenvolvimento. Então, quando você tem um senso crítico estimulado e desenvolvido, significa que você também elaborou uma rotina de conhecimentos, você faz comparações, e isso é muito positivo. Já o senso comum, ele é muito espontâneo, ele nasce do cotidiano, ele é prático, é básico, é simplista, é superficial. E aí eu te falo, eu não posso, então, professora, desenvolver meu senso comum? Pode, muito pelo contrário, ele é muito necessário. Principalmente para nós, né, que vivemos aqui na região norte, que lidamos com tantas plantas, com tantas proximidades, né, com a natureza. Nós temos as estações que não são tão bem definidas, mas é um período de chuva muito intenso, um período de seca muito intenso. Nós não temos as estações do ano definidas, né, que eu digo, primavera, outono, mas nós temos ali, sabemos que existe o nosso inverno e o nosso verão amazônico. E isso é o nosso senso comum, porque se formos pensar, por exemplo, no nosso senso crítico, as estações do ano, elas têm datas, elas têm, né, etapas. Nós que somos da região norte, precisamos do nosso senso comum até mesmo para nos adaptarmos, né? Então, essa vida que nós levamos aqui na região norte é uma vida diferenciada. E isso é importante que você também lembre quando você também tem história, né? A sua vida, como que ela é, como que ela se desenvolveu e quais foram os conhecimentos que a tua história te trouxe e que fizeram você ter, né, esses pequenos detalhes aqui, as características, na verdade, na tua vida, que são relacionadas ao teu senso comum. Então, você pode desenvolver tranquilamente seu senso comum, mas também pode desenvolver teu senso crítico. Para você refletir um pouquinho mais, até sobre essas questões do nosso senso comum, nosso senso crítico, trazendo para a nossa realidade da região norte, eu cito aqui uma referência que é um vídeo muito bacana, também que foi produzido aqui pelos estúdios do IFRO, para que você assista, e ele vai trazer aí uma referência ótima de conhecimentos, né, comuns e conhecimentos críticos, além dos conceitos também bem interessantes, tá certo? Espero que contribua aí para você. E para falar disso, só para finalizar a nossa aula, né, desse momento, eu quero que você pense dentro desses aspectos do senso comum, do senso crítico, e faz uma relaçãozinha com o que você entende por senso crítico, o que você entende por senso comum. Escreve isso, porque são nesses momentos que a gente começa a avaliar a nossa evolução mesmo. Então, é escrever, botar no papel ou no computador, né, para quem tem facilidades, e você vai vendo que as coisas, elas têm um processo. E esse processo ele vai fazer e vai contribuir muito na tua faculdade. Então, boa aula e até o próximo momento.
Educação à distância, mudando realidades.